Eu quero ver imagens agora da barragem lá de Campo Maior, do açude de Campo Maior. Olha aí, que beleza, tá chovendo, água para todo lado, sangradouro, bonito, né? O problema é que tem você vê esses pontos aí de água de cor diferente, saindo aí nessa água mais escura, e tem umas corzinhas diferentes, umas pequenas cachoeiras. Isso tudo é furo na barragem, meus amigos. Risco na barragem lá de Campo Maior. É uma barragem que é administrada pelo IDEP. Claro, o objetivo é fazer com que haja ali produção agrícola no entorno, criação de peixes, para que movimente, aqueça a economia no local, além de produzir essas belíssimas imagens, né? Como nós estamos vendo aí. Mas preocupa. Afinal de contas, como é que está o monitoramento desta barragem, deste açude? É o que nós vamos saber agora ao vivo com o Clebson Lustosa. Clebson traz as informações para nós. Clebson, boa tarde. As imagens assustaram os moradores lá da região. Há motivos para preocupação? Olá, Joelson. Boa tarde para você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Joelson, durante todo o ano, o Instituto de Desenvolvimento do Piauí, o IDEP, ele faz constantes vistorias nas barragens do estado que são de competência do órgão. No caso da barragem de Emparedado, em Campo Maior, como a gente viu nas imagens, tem esse vazamento em alguns pontos. E toda vez quando chega o período chuvoso, a atenção é redobrada nesses locais, porque a gente lembra, né, no ano passado mesmo, na barragem do Bezerro, de José de Freitas, foi aquela comoção, aquela preocupação da população que mora principalmente próximo do reservatório por conta desse risco, às vezes, de um rompimento, por conta de um vazamento, de uma fissura e por conta desses problemas nesse período chuvoso, principalmente, o IDEP aumenta a atenção, a vistoria nesses locais. Em relação à barragem de Emparedado, se realmente tem um risco muito grande, se a população tem que ficar assustada e preocupada, quem pode responder essa pergunta é o diretor-geral do IDEP, o senhor Geraldo Magela. Diretor, em relação à barragem de Emparedado, de Campo Maior, a população precisa ficar preocupada? A gente sabe que bem próximo da barragem existem muitos bairros. Boa tarde. Boa tarde. Em relação à barragem Emparedada, em Campo Maior, existem as infiltrações na parede do sangradouro, como pode ser visto na barragem, na imagem. Agora, essas infiltrações são numa parede de concreto, né, concreto ciclópico, uma parede bastante espessa, que requer, de fato, a necessidade de reparo, mas eu posso dizer que, assim, a nível atual, não requer um risco de que vá acontecer alguma coisa de rompimento imediatamente. Mas nós tomamos todas as medidas de precaução. Ano passado foi feito o projeto de revitalização dessa barragem, foi licitado, já publicado o resultado, estamos apenas aguardando a autorização do Ministério do Desenvolvimento Regional, que é de onde vem o recurso, para iniciar as obras de restauração da barragem do Emparedado e barragem do Bezerro, em José de Freitas. Com a previsão de mais chuvas e com esse vazamento, essas fissuras, um aumento do volume da água, um aumento de uma pressão, não traz preocupação? Não é preciso ter uma cautela? Não, a cautela e a preocupação a gente sempre tem. Nós temos que diferenciar uma coisa. A preocupação e o monitoramento a gente sempre tem que ter e é permanente. Agora, a gente não pode alarmar quando não existe a necessidade de alarmar. Ano passado, quando houve um fato na barragem do Bezerro, que era na parede de terra, aí sim existia um risco iminente de rompimento, nós fomos o primeiro a comunicar ao Corpo de Bombeiro e a todas as autoridades que evacuasse toda a região. Então, da mesma forma, nós vamos fazer e faremos sempre. Se houver um risco real, nós seremos o primeiro a dizer que esse risco é iminente e que pode acontecer a qualquer momento. Mas na situação atual requer cuidado, monitoramento, mas que podemos, de certa forma, ficar tranquilo que está sob controle. Falando então da barragem do Bezerro, tanto a do Emparedado como a barragem do Bezerro são duas que o IDEP tem uma atenção redobrada diante da situação das outras. São as barragens que precisam de ação mais imediata. E, diante disso, respeitando toda a lei de licitações, que a gente, apesar de ter que fazer ações emergencial, também respondemos ao Ministério Público, respondemos à Justiça, respondemos aos órgãos de fiscalização e temos a atender também à lei de licitações. Então, atendendo à lei de licitações, fizemos o projeto, a licitação no ano passado, foi concluído todo esse procedimento de recuperação das duas barragens e estamos aguardando somente a autorização do Ministério do Desenvolvimento Regional para iniciar a obra de recuperação da barragem do Bezerro, em José de Freitas, e Emparedado, em Campo Maior.
Nós temos uma pergunta do estúdio. Pois não, Joelson. Olha, Clebson, vamos aproveitar então a fala do Dr. Geraldo Magela para a gente tranquilizar as pessoas lá em Campo Maior. Porque as pessoas estão mandando as imagens para nós, dizendo que aquilo ali não é normal, que são acostumadas em ver outro cenário que não aquele. Mas é muito importante ficar aqui a palavra do especialista para que as pessoas fiquem tranquilas. Não há, portanto, nenhum risco de rompimento dessa barragem, não é isso, doutor? Não existe risco zero em nenhuma obra de engenharia, nem mesmo numa casa. Você pode ter uma avaria e a casa tem um problema, não existe risco zero. Agora, a gente não pode alarmar a população quando esse risco não é muito alto. Então, eu diria que o risco na situação atual não é tão alarmante que vai acontecer brevemente. Principalmente porque a infiltração que tem ali é numa parede bastante espessa, uma parede de concreto ciclópico, onde o concreto ciclópico é pedra com concreto e, às vezes, na própria execução fica alguns pontos de vazios que podem passar água, mas é uma parede bastante espessa que a gente não vê esse risco. O risco seria maior, por exemplo, se essa erosão fosse no encontro do sangradouro com a parede de terra ou na parede de terra. Então, nesse caso, requer a urgência de um serviço, como nós já fizemos o projeto e a licitação para fazer, mas eu diria que não existe assim um risco imediato, que nós devemos continuar vigilante, tendo os cuidados necessários para evitar qualquer problema. Nós temos outra pergunta. O senhor sugere à população, doutor Geraldo, que ela mantenha o IDEP informado? O que é que de fato pode preocupar? Ela deve fotografar, deve ligar? O que a população deve fazer no cenário desse? Claro, filmar, fotografar, passar as informações é interessante, sim. E sempre que chega essas informações, a gente procura dar os esclarecimentos. O que a gente não pode é, como eu digo, né, a questão de você aumentar um risco sem ter ciência se de fato é. Você coloca a situação que tem um risco real, que isso vai romper a qualquer momento, e às vezes o risco que acontece é a pessoa sair correndo de qualquer jeito, às vezes de carro, e aí tem um acidente por um outro motivo. Então, a gente tem que ter um autocontrole para saber qual a posição a ser tomada. No ano passado, quando houve um risco real na barragem de José de Freitas, nós tomamos a iniciativa de avisar o Corpo de Bombeiro que evacuasse toda a área ribeirinha. Agora, hoje, em relação à emparedada, a situação é diferente. Existe, sim, reafirmo, a necessidade de fazer um reparo urgente na barragem, mas isso não quer dizer que, no momento atual, ela esteja em risco. Deve ser reparo porque, com o tempo, vai aumentando e esse risco, que é um risco de menor grau no momento, pode, sim, em invernos futuros, não esse ano, se tornar um risco muito grande, de grau elevado. Ok, diretor, queria agradecer pelas informações e pela entrevista. A população não deixa de ficar assustada, né, Joel? Se a gente tem casos recentes aí, como o caso de Brumadinho, em Minas Gerais, onde infelizmente aconteceu essa catástrofe, essa tragédia, e a população, diante desses casos, acaba presenciando, quando vê uma cena como essa próximo, né, ela acaba ficando preocupada e assustada, e a gente vai atrás do especialista para explicar e tranquilizar a população sobre, no caso do emparedado de Campo Maior, que segundo o diretor-geral do IDEP, as pessoas podem ficar tranquilas que nesse momento não existe esse risco de rompimento.